na internet, na conexão aí, né? Então eu gravo para ficar salvo aí, ou também até como método de estudo para vocês, né? Se vocês quiserem rever a matéria que foi passada, tudo mais, então eu deixo disponibilizado lá para vocês irem acessando. Tranquilo? Pessoal, então hoje, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês vão ver minha telinha aí, tá? Hoje, pessoal, a gente efetivamente começa o conteúdo da nossa disciplina, tá? Que é a disciplina de microcontroladores, certo? Eu decidi, né, usar de dois microcontroladores com vocês. O PIC, a família PIC, né? E a família Atmel, que é do Arduino, tá? A gente vai acabar vendo esses dois microcontroladores. A família PIC, eu vou escolher ela como... Eu escolhi ela, né, na verdade, para iniciar os nossos estudos, certo? Então, a partir da semana que vem, a gente já vai começar a falar somente do PIC. E para o segundo semestre, a gente vai falar mais sobre Arduino, tá? Mas eu não quero ficar muito utilizando o Arduino. Eu quero utilizar o Atmel, né? A família Atmel lá. E é claro, né? O Arduino que eles fizeram na plataforma lá, né, de prototipagem, e acaba sendo mais acessível e mais fácil da gente usar. Mas a programação do Atmel lá, e eu acho que até por vezes tirar o microcontrolador ali da placa e utilizar nos projetos de vocês, eu acho que é muito interessante também. E a mesma coisa acontece para o PIC, tá? A gente já tem placa de desenvolvimento para o PIC, que a gente consegue comprar. Gravador que a gente consegue comprar facinho na internet aí de PIC. Tá? É muito legal. E o meu objetivo aí, pessoal, é fazer vocês programarem utilizando o MPLab. Porra, o mano não tem o MPLab. Eu estou trabalhando com o pessoal lá da CTI para vocês conseguirem acessar o MPLab lá da escola. Então eu vou disponibilizar uma aplicação para vocês, que vocês instalam no computador de vocês, bem levinha, é bem levinha mesmo. Vai formar um atalho do programa. Geralmente é isso aqui, ó. Tá? Por enquanto ainda não está dando certinho não, mas aí vocês vão acessar o programa, diversos outros programas, tá vendo? AutoCAD, MATLAB, né? Ou esse console aqui vocês não usam, tá? Mas de maneira remota. Ainda não está funcionando 100%, tá? Então, por enquanto, eu não vou passar para vocês aí, certo? Mas, né, como a gente já consegue começar a falar primeiro sobre a arquitetura, o que são os microcontroladores e tudo mais, dá tempo da gente ajeitar tudo, beleza? Então, hoje, pessoal, nós começamos, como eu vou repetir, né, a falar dos nossos microcontroladores que a gente vai usar, que a gente tem disponíveis na escola, né? Eu não vou chegar a falar de 8051, Z80, porque é antigo, não usa mais, né? É linguagem Assembler, nem estão usando mais Assembler, tá? Dá pra gente fazer muita coisa aí com linguagem C, e é o que eu quero me concentrar, linguagem C, né? Por isso que eu escolhi PIC e Arduino, beleza? E aí o que eu vou usar como base, pessoal? Primeira coisa é esse livro aqui de microcontroladores PIC com programação em C, certo? Esse livro aqui, pessoal, então, né, a gente tem na escola, né? Mas a escola está fechada para empréstimo, né, a biblioteca. Então, eu dei meus pulos lá, eu coloquei o livro no Moodle, né? A gente pode precisar utilizar. E aí eu acho injusto vocês não terem o livro na mão para estudo, para consulta, coisa do tipo, né? Já que a biblioteca está fechada, eu dei meus pulos, certo? Esse outro livro aqui do Arduino em Ação, ele também está disponível na escola, tá? Esse daqui eu não achei o PDF ainda, mas por enquanto a gente não vai usar. E um outro livrinho que eu acho bacana que a gente pode usar é esse livro de projetos básicos, tá? Ele é um livrinho bem bacana, ele mostra alguns projetos, como diz o nome, básicos, né? Mas são bem interessantes e dá pra gente estudar bastante as diversas funções do microcontrolador, mais especificamente da plataforma Arduino, tá?
Beleza, pessoal? Então, conforme eu vá encontrando essa literatura aqui, conforme a gente for usando, tá? Eu vou disponibilizando para vocês. Então, esse daqui, se vocês olharem lá no Moodle, eu vou abrir o Moodle aqui para vocês, ó. Opa, cadê? Oh, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir abrir, tá um negócio aqui na frente. Vocês vão abrir lá o Moodle e vocês vão ver, tá? Ele já está disponível, beleza? Para vocês, esse daqui, tá? Ele é, como é que fala? É digitalizado, tá? Então não é 100% bom, mas quebra um galho. Eu vou ter que usar ele também, beleza? Então, bom, nessa primeira aula, pessoal, eu quero passar um histórico dos microprocessadores e microcontroladores para vocês. Vocês vão ver a diferença entre eles, tá? Então eu acho interessante a gente contextualizar, trazer esse contexto histórico dessa evolução da eletrônica aí, né, mais especificamente com microcontroladores e microprocessadores, tá? Então ele é dividido assim em gerações, tá? O histórico dos microprocessadores e microcontroladores é dividido em gerações, certo? O que a gente chama de geração 0 são os computadores mecânicos, certo? Isso já é depois do ábaco, isso daí é para fazer conta automaticamente, mas usando pura e simplesmente engrenagens, tá? Essa máquina de Pascal aqui, Blaise Pascal, né, é o nome do inventor dessa máquina, né, que é a máquina de cálculo de Pascal. Foi construída, né, ele viveu entre 1623 e 1662 e construiu essa máquina em 1642, né, que foi a primeira máquina de calcular baseada em engrenagens e alavancas, tá? Ela permitia somente adições e subtrações, tá, pessoal? Era uma máquina, pra gente parece simples, mas na época era um avanço tecnológico, né, com certeza, certo? E depois, mais pra frente, né, o Leibniz, ele construiu uma máquina do mesmo estilo, mas permitia também fazer multiplicação e divisão. Foi outro avanço, né? Então, com base sempre, né, na versão anterior, o pessoal vai sempre, né, melhorando. Mas aqui puramente máquinas mecânicas, computadores mecânicos, tá? Charles Babbage, que viveu entre 1792 e 1871, ele construiu aquela máquina diferencial, a máquina diferencial, que ela tratava tabelas e números para fins de navegação naval, pura e simplesmente, tá? E aí ele executava um único algoritmo, certo? Então ele tinha um programinha já, que por método das diferenças finitas, usando polinômios, né? E a saída era gravada em pratos de cobre e aço. Então a máquina fazia cálculos com base em entradas e soltava saídas ali gravadas em pratos de cobre e aço, certo? Depois disso veio a máquina analítica, né? Uma máquina de propósito geral, então ela era programável. E o que ela fazia? Ela lia instruções de um tratamento aritmético e por meio de cartões perfurados ela executava esse programa, certo? Então o programa estava em cartões perfurados. E aí ela tinha 4 componentes. Ela tinha uma memória, uma unidade de computação e uma unidade de entrada, certo? Uma leitora de cartões perfurados. E uma unidade de saída, que era a impressora, certo? Que também mandava as informações por meio de cartão perfurado. A unidade de computação aqui, ela lia números da memória e fazia cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão. E podia retornar um resultado para a memória, certo? A primeira pessoa a escrever os programas para algumas dessas máquinas foi uma mulher, a Ada Augusta Lovelace, certo? E ainda assim, ambas eram totalmente mecânicas, tá, pessoal? Ainda não tinha nada elétrico aqui, certo? Foi só depois, lá pra frente, que eles começaram a usar máquinas com relés eletromagnéticos, certo? Ou eletromecânicos, né? Relé, do jeito que a gente conhece. E aí foi esse rapaz aqui, mais ou menos lá para 1930, o Konrad Zuse, que construiu uma máquina de calcular baseada em relés, certo? E aí, depois disso, né, com a evolução aí, esses dois rapazinhos aqui, o John e o George, construíram, no final da década de 30, calculadoras que só usavam uma aritmética binária. Então,
a lógica de 0 e 1 já começou a surgir aqui, certo? E eles começaram até a pensar em memória, né? Também elétrica, baseada em capacitores, pura e simplesmente, certo? Em 1944, e aí é paralelo a um outro acontecimento bastante bacana que eu vou falar para vocês, o Howard Aiken construiu uma máquina com propósito geral, então ela era programável, foi chamada de Mark I, certo? E era baseada exclusivamente no trabalho do Babbage, né? Tinha aquela máquina eletromecânica aqui atrás, certo? Para navegação e tudo mais. Só que utilizando relés eletromecânicos, eletromagnéticos no lugar das engrenagens. Então já foi uma evolução daquela máquina do Babbage, ele utilizou de relés, né? Para tornar o equipamento mais rápido, mais funcional e tudo mais, certo? Bom, daí para a segunda geração, para a primeira geração, essa foi a geração 0, pessoal. E o marco entre a transição entre a geração 0 e a geração 1 foi a utilização ali a substituição dos relés por válvulas válvulas térmicas, né? Eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma válvula, tá certo? Essas válvulas, elas tinham capacidade de processamento, vamos dizer assim, processamento maior, né? Elas eram mais rápidas, menores, né? E aí ela possibilitou, vamos dizer assim, o início dos computadores, tá? E o primeiro computador digital, eletrônico, construído exclusivamente com válvulas, foi o famoso Colossus, tá? Aqui diz, né, eu coloquei aqui, construído pelo governo britânico em 1943 e tinha como objetivo decodificar as mensagens trocadas pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, né, que eram criptografadas por uma máquina chamada Enigma. A máquina era essa daqui, tá? E o Colossus era esse cara aqui, e era colossal mesmo, ocupava uma sala inteira, tá? E qual que era o objetivo da Colossus? Era pegar a mensagem criptografada pela Enigma e decifrar. Mas, Raul, por que precisava de uma máquina tão grande? Que era o seguinte, a Enigma, ela tinha um algoritmo que ia mudando a criptografia toda vez que uma mensagem era feita. Então, vocês imaginam, né? As possibilidades de criptografia eram infinitas, eram muitas possibilidades. Para você tacar para um pessoal decifrar isso, cara, levava um tempão. Então vocês imaginam, uma mensagem criptografada dos nazistas, ela tinha que ser descriptografada muito rápido, certo? Porque aí eles se antecipavam em uma determinada ação, né? E como essas mensagens não eram descriptografadas em tempo hábil, surgiu a necessidade de uma máquina que fizesse uma quantidade de cálculos gigantesca, certo? Por isso que aqui coloca uma participação de Alan Turing. Ele foi a cabeça do Colossus e tudo mais, né? O desenvolvimento partiu assim, muito dele, certo? Ele foi um dos grandes inventores da Colossus lá, certo? Então foi para isso que ele formulou essa máquina digital, eletrônica, né? Que na época nem tinha esse nome de computador, mas para pura e simplesmente descriptografar máquinas. E aí vocês já começam a perceber que a necessidade de se resolver diversos cálculos em curtos espaços de tempo já eram vistas aí, né? E aí uma dica que eu dou, né, para um final de semana aí, que vocês queiram, é esse filme aqui, O Jogo da Imitação, que é o filme que fala sobre a máquina do Alan Turing e como foi a história dele. É muito legal, muito interessante mesmo, tá? Vocês vão gostar. Bom, e aí, para outra situação e tudo mais, né? Mas sempre para fins militares, né? Lá nos Estados Unidos, isso daí foi lá na Inglaterra, tá? Lá
Foi o governo britânico que financiou isso daqui. Mas lá nos Estados Unidos eles já estavam pensando em um computador eletrônico, certo? E esse computador eletrônico foi o ENIAC, que era uma abreviação, né, para Electronic Numerical Integrator and Computer. Ele foi feito também em 1943, mas ele tinha fins militares lá, né, para fazer cálculos militares de trajeto de mísseis e tudo mais. Demorou 3 anos para ser construído, então ele começou em 43 e foi acabar só em 46, tá? E ele possuía 18 mil válvulas aproximadamente, 70 mil resistências, 10 mil capacitores, 1.500 relés, 6 mil comutadores manuais, 500 mil conexões de solda, 30 toneladas de peso, 5,5 metros de altura, 25 metros de comprimento. Então tinha 150 metros quadrados de área. Cara, é uma casa aí, né? 20 registradores de números decimais. E a programação dele, pessoal, você vê, né, que ele era por programação, tá? E era feito através de switches, que eram chavinhas, né? Chavinhas e jumpers, certo? E aí, essa máquina aqui já teve a participação do John von Neumann, que deu o pontapé inicial para as máquinas que a gente conhece hoje, certo? Bom, isso daí, pessoal, essa evolução aí da primeira geração dos microprocessadores e microcontroladores aconteceu por conta dessa válvula térmica aí, né? Que é essa carinha aqui, esse carinha aqui. Então, nada mais é, pessoal, do que um transistor que a gente conhece hoje, só que ele conduz depois que chega numa determinada temperatura. Então, vocês imaginam, né? Você tinha que ligar esse computadorzão, esperar todas as válvulas aquecerem para só depois começar a utilizar, certo? Professor, você consegue aproximar mais do slide? Não estou enxergando direito. Tem no Moodle. Eu deixo aqui, eu deixo aqui para ir falando, tá? Eu sei que está pequeno. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho. Aí, melhorou? Acho que fica um pouco melhor, né? Bom, e aí depois disso, pessoal, né, depois daquele computadorzão, o John von Neumann ele foi trazendo mais evolução para os computadores, que já eram assim chamados, né? Então lá em 52 ele construiu, né, o IAS no Institute for Advanced Study, lá em Princeton. Então, ele construiu mais um computador com um programa armazenado. Foi o início ali de um sistema operacional, tá? Então, eram programas de dados representados de forma digital em memória. E esse mesmo projeto foi usado no EDSAC, que é um outro computador. Tinha mais flexibilidade e rapidez, ao invés de chaves e cabos, tinha um sistema operacional já nele, né? O processamento era baseado em aritmética binária ao invés de decimal, que deixavam as contas mais simples e mais rápidas, né? E ele formalizou o projeto lógico de um computador. Como que era, né? Essa máquina de von Neumann, que eles chamam hoje, né? Esse computador que ele construiu em 1952, ele já tinha como componente memória, unidade de controle, unidade de lógica aritmética e dispositivo de entrada e saída, bem como a gente vê nos componentes atuais, tá? Nos microcontroladores, nos microprocessadores, é claro que de forma muito mais avançada, mas a base disso é a máquina de von Neumann, tá bom? E isso surgiu, pessoal, lá em 1952, tá? Beleza? Então, percebam, né? O von Neumann, ele veio lá de 46, certo? Estudando, porque ele participou desse projeto aqui do ENIAC, certo? E de 46 ele veio estudando e fez um novo computador em 52, ainda com válvula, certo? Só que em 48, no meio da pesquisa, a gente já começou a partir para a segunda geração de microcontroladores e microprocessadores com a invenção do transistor. Então, vocês vejam, né? A gente já não tinha mais a necessidade de ligar o equipamento, esperar ele aquecer por conta das válvulas para depois começar a usar, para elas começarem a conduzir. Com a invenção do transistor, na hora que você ligava o equipamento, ele já estava funcionando, certo? Isso aconteceu em 1948 na Bell Labs, nos Estados Unidos, né? Foi esse cara aqui, o John Bardeen, né? O Walter Brattain e o William
Schottky, que desenvolveram, né, ou inventaram o transistor. O transistor já tinha um aquecimento mínimo, certo? Em comparação com a válvula, né, o aquecimento dele era mínimo. Tinha um baixo consumo de energia, porque não tinha tanta dissipação térmica, tá? Era mais confiável e veloz do que as válvulas, porque as válvulas poderiam queimar, certo? Se não tivesse um resfriamento bacana, tá? Então, o advento dos transistores, ele já iniciou a segunda geração dos microcontroladores e microprocessadores. E aí, o MIT, depois do advento aí dos transistores, né, o MIT foi o primeiro a construir um computador transistorizado, certo? Que deu pontapé para muitas outras coisas aí, né? Rádio e tudo mais, certo? Que era o TX0, o Transistor Experimental Computer Zero. Foi o computador zero transistorizado, certo? Aí depois, né, construíram o PDP-1, que foi baratinho, né? Uma ironia aqui, $120 mil, né? Foi lá em 1961. Essa empresa aqui, a DEC, né, Digital Equipment Corporation, foi o primeiro computador comercializado, tinha uma memória de 4K e que dava para escrever palavras de 18 bits, certo? Tinha um ciclo de clock de 5 microsegundos, era um clock bem baixo, tá? Que são utilizados para sincronização de eventos, né? E foi o primeiro computador com display visual, certo? E tinha uma tela de 512 por 512 pontos. Uma telinha de celular Nokia, né? Bem chulinha mesmo, tá? E aí, a partir daqui, nós tivemos o nascimento da indústria de mini computadores. Ainda, pessoal, eram grandes, tá? Mas mini comparados com um computador de 150 metros quadrados, né? Depois disso, lançaram o PDP-8, né, que tinha um conceito de barramento único, né, que era um conjunto de fios paralelos para a linha de comunicação, utilizado para estabelecer a conexão entre os componentes e um computador, certo? Bom, barramento único, ele tinha essa característica aqui, né, que tudo passava por um único barramento, CPU, memória, terminal de controle, as entradas e saídas, né? E aí o desempenho do barramento era medida por meio da largura de banda, então a quantidade de bits que poderiam ser transmitidos ao mesmo tempo, 8, 16, 32 bits, e a velocidade de transmissão, medida em bytes por segundo, certo? Isso daqui foi utilizado por muito tempo, certo? E só depois mudou, né? Bom, e aí, pessoal? Bom, a gente tinha aqueles computadores transistorizados, né? Então eles já estavam dominando os transistores ali, certo? Que foram desenvolvidos lá em 1948. E só em 1958 eles decidiram pegar uma plaquinha de silício, certo? Decidiram não, né? Conseguiram pegar uma plaquinha de silício e colocar diversos transistores lá dentro para assim construir, né, o circuito integrado, certo? Por esse rapaz aqui, o Robert Noyce, certo? Então o que ele conseguiu? Ele conseguiu colocar um monte de transistor num único chip, o que possibilitou construir computadores menores e mais rápidos. Se a gente diminui o espaço, né, da transmissão dessa eletricidade aí, tá dentro de um circuitinho integrado, a gente aumenta a velocidade, certo? E também, né, o espaço diminuía porque a gente tinha dezenas de transistores num único chip. E aí, essa invenção já abriu possibilidade para a família de máquinas com uma mesma linguagem de montagem, né, e tinha multiprogramação, mas isso lá em 1965 pela IBM, tá? Então, era uma plataforma multiprogramação, né, com vários programas em memória em execução simultânea, que é o que a gente já vê hoje em dia, mas muito mais avançado, né? Então, enquanto um programa aguardava uma operação de entrada ou saída se completar, outro podia executar.
basicamente, pessoal, é assim, enquanto um programa está executando, né, se eu tenho dois programas executando ao mesmo tempo, o meu processador, ele faz as contas de um programa, resolve aquelas contas, depois vai para o outro programa e volta para esse e fica comutando. Mas isso é tão rapidinho que a gente acaba nem percebendo, tá? É o que eles dizem aqui, né? Esse nome aqui de pseudo-paralelismo de execução através do compartilhamento de tempo. Então, parece que o programa está sendo executado no mesmo tempo. Os dois estão sendo executados, mas não estão. Eles estão sendo executados em tempos diferentes. Só que a comutação é tão rápida que a gente não percebe. Hoje não existe mais isso. Hoje os nossos processadores têm lá 8 núcleos, que cada núcleo está preocupado com uma coisa. Tá? Então, eles estão realmente trabalhando simultaneamente. Tá? Mas foi depois de muita evolução, claro. Né? E aí, né, os circuitos integrados mesmo, eles, com o avanço deles e tudo mais, eles possibilitaram a quarta geração dos microcontroladores e microprocessadores aí, né? Que já são os VLSI, que são os Very Large Scale Integration, que são os circuitos integrados de larga escala, né? A banda deles de transmissão é muito maior, tá? Então aí já acontece uma grande compactação de circuitos integrados, certo? Com dezenas de milhares de transistores em um único chip, tá? E agora até milhões e bilhões de transistores em um único chip, trazendo um maior desempenho, queda nos preços, e os computadores começam a deixar de ser privilégio somente de grandes corporações, certo? Foi o início do computador pessoal. Mas com quem? Com esses dois carinhas aqui, né? O Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles foram os caras que deram início ao computador pessoal, PC, que a gente conhece hoje, tá? Eles pensaram em computadores tipo desktop e sem software. Eles só forneciam o hardware. O cabeça da eletrônica por trás de tudo era o Wozniak, né? Ele era o cara da eletrônica, e o Steve Jobs era o cara visionário. Ele pensava à frente do seu tempo e ele fazia o intermédio entre os computadores, as máquinas que eles faziam e o mundo, né? Mostrando aí a funcionalidade deles. Mas percebam que ainda não tinha um software. O software quem fazia era o usuário. Então, eles te davam a eletrônica e você decidia o que você ia fazer com essa eletrônica. Você podia fazer conta, você podia fazer, sei lá, qualquer coisa, tá? Bom, e esse conceitozinho aí... Ô, pessoal, espera só um pouquinho, que meu cachorro tá latindo tanto lá que eu tô achando que tem alguém ali. Pera aí, só um minutinho, só um minuto. Parou, desculpa. Então, pessoal, e aí esse conceito de desktop, ele foi, né, tão bem aceito, né, que eles começaram a investir mesmo, certo? A Apple cresceu muito, né, e ela lançou, lá em 1983, o Lisa, que foi o primeiro computador pessoal de 16 bits que utilizava mouse e interface gráfica. Foi lá a Apple que lançou isso daí. E foi uma tecnologia descartada pela Xerox, né? A Xerox tinha desenvolvido essa tecnologia, achou que não ia dar em nada. Ah, não, isso daqui não funciona para nada, acho que não é bacana. E disponibilizou para a Apple. A Apple aprimorou e vendeu lá como o Lisa, certo? E aí depois, né? Eles desenvolveram o Apple II, o Macintosh e tudo mais, que já popularizou o uso doméstico dos computadores e nas escolas, certo? Então, como você tinha uma interface gráfica que dava para fazer desenho, coisas do tipo, então domesticou o computador, mas ainda assim era um pouco caro, certo?
E antes disso, um pouquinho antes disso, lá em 1981, tá meio fora aqui de ordem, né? A IBM lançou um PC, né? Com processador Intel 8088, certo? E tinha um projeto de circuito público. O que era isso? O objetivo era permitir que os outros fabricassem componentes facilmente para acoplar ao PC. Então, esses componentes eram impressoras, mouse. Na época não tinha mouse ainda. Esse daqui não tinha mouse, tá? Porque ele tinha sistema operacional MS-DOS. Foi aqui que surgiu a Microsoft, né? O da Microsoft. Caramba, deu branco no nome do dono da Microsoft. Mas ele pegou o MS-DOS, que já era um sistema operacional que estava pronto, vendeu para a IBM, ganhou dinheiro pra caramba depois que ele desenvolveu o Windows, né? E foi o computador mais vendido da história, o IBM PC, tá? Ainda com MS-DOS. Depois que veio a interface gráfica, e aí caramba, como é que chama o da Microsoft? Como é que chama da Microsoft mesmo? Oh, meu Deus do céu. O homem mais rico do mundo, eu não lembro. Bill Gates, claro. Oh, meu Deus do céu. Se fosse Giovanni, tava passando vergonha aqui ainda. O Bill Gates, né, que entrou junto com a IBM numa parceria fornecendo software, né, e conseguiu fazer com que esse fosse o computador mais vendido da história. Mas aí depois teve aquela briga, né, que ele copiou a ideia aqui da Apple e surgiu o Windows, certo? O filme é bem legal também. Tem um filme. Tem o filme do Steve Jobs, né? Que é muito bacana, de 2013. É muito legal. Conta a história da Apple. É muito bacana mesmo. E tem um outro filme que chama Piratas do Vale do Silício, se eu não me engano, que é a história da Microsoft com a Apple na época. Sabe? Essa briga de tecnologia ali das duas empresas de tecnologia. É muito bacana também. Se eu não me engano, Piratas do Vale do Silício. Acho que é. Tá? Se vocês quiserem ver, fica à vontade. E aí, pessoal, como aqui a gente já tinha processador, o Intel 8088, e a gente já tinha aquela ideia de interface gráfica, começaram a surgir os microprocessadores, ou os processadores, tá? Que já foi em meados da década de 80. Bom, na verdade, né, surgiu lá em 81... E aí eles foram tomando uma arquitetura diferente e tudo mais, né, com o surgimento do Windows. Porque o Windows ele era um sistema operacional mais barato do que o sistema operacional da Apple, né? Os computadores eram mais baratos, tá? E eles tinham uma interface gráfica. E para você ir melhorando a interface gráfica, você precisava de melhoramento no processamento, certo? E aí surgiram os conceitos de arquitetura RISC. RISC, pessoal, é uma linha de arquitetura de processadores, eu coloquei aqui, que favorece um conjunto simples e pequenos de instrução que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas, certo? Em oposição, a arquitetura CISC, que é a anterior, possui um conjunto maior de instruções especializadas, algumas delas raramente utilizadas pelo programa. Então, o RISC tinha um desempenho muito melhor. A arquitetura RISC tinha um desempenho muito melhor do que a CISC, né? Porque ela tinha um conjunto simples de instruções, certo? Então era mais rápido. E lá nos anos 80, os processadores começaram a ser super escalares. Então eles tinham várias instruções acontecendo em paralelo e replicação de unidades funcionais, certo? E aí começaram também a surgir os computadores multiprocessados, com mais de um processador, tá? E então os processadores de 64 bits. A gente começou a ver sistemas operacionais de 64 bits só depois, mas na época já tinha processadores, foi em meados dos anos 90 e tudo mais, né? Opa, aqui. E aí, olha só o avanço que foi, né? De um computadorzinho aqui do Apple I, que era aquela coisinha que o Jobs e o Wozniak fizeram na garagem do Jobs, né? Já foi um avanço do Apple I para o Apple II, com interface gráfica, tela e tudo mais, né? Em comparação com o IBM PC. Vocês percebam, né, que o IBM PC ele era
maiorzão, né? Mais, sei lá, ele era diferente, né? Enquanto o Apple II ele era um pouco mais compacto e tudo mais, certo? Então a gente já começa a perceber uma evolução, né? Em pouco tempo assim, de um equipamento para outro, tá? Bom, e aí surgiram várias teorias aí, né? Do desenvolvimento tecnológico baseado no número de transistores ou baseados na capacidade de processamento dos computadores. E uma dessas especulação não, né? Uma dessas leis, teorias, é a lei de Moore, que foi formulada pelo Gordon Moore em 1965 e ele era um funcionário da Intel, certo? E ele falou que o número de transistores em um chip ia dobrar a cada 24 meses, inicialmente a 18 meses. E no começo, lá, na década de 70, a gente tinha entre 1.000 e 10.000 transistores num chip, certo? E o CI que ele dá como base aqui é o 4004. Depois, os processadores já foram começando a evoluir, né? Na década de 80, 88, e aí já começou a explodir com os Intel 386, 486, lá em 85, 90. E esses Intel 486, 386 aí foram utilizados até meados dos anos 90, tá, pessoal? 95, eu lembro dos 486, 386, tá? Aí surgiram uns Pentium, que na época foi utilizado até 2004, tinha Pentium 2, 3 aí, aqui no Brasil pelo menos, né? Mas os mais caros estavam, né? Assim, a gente tinha aqui no Brasil, mas não era tanto. Aqui a gente fala que em 2000, né, entre 95 e 2000, surgiram os Pentium 2, Pentium 3, né? A gente começou a ver mesmo nos anos 2000. Em 2005, 2004, quando surgiu o Pentium 4, nossa, foi uma coisa. E olha a quantidade de transistores que a gente já tinha no único chip. Estava perto de 1 bilhão. Aqui, ó, 100 milhões. Num Pentium 4 era mais de 100 milhões de transistores num único chip, né? E aí, né, para 2010 para frente, começou a aumentar o número de transistores e, além disso, o número de núcleos. Então diminuiu tanto, aumentou tanto o número de transistores dentro de um chip, que a gente começou a ter mais núcleos, né? Essa que foi a evolução, tá? Bom, e aí, isso daí virou um círculo virtuoso, né? Com esse avanço tecnológico vai propiciando melhores produtos a preços mais baixos, certo? Então vai aumentando a tecnologia, o preço vai abaixando, tá? Preços mais baixos começaram a induzir o surgimento de novas aplicações. Então a gente não pensava mais nos microprocessadores puramente para fazer conta lá nos computadores, para ter uma função, vamos dizer assim, dentro de uma corporação, nada mais. A gente já começou a pensar em videogame, celular, coisas desse tipo, tá? E aí esse cara aqui, o Nathan, né, da Microsoft, é claro, né, que o software vai estar atrelado ao hardware. Hoje em dia não tem como mais desatrelar. E ele diz que o software é como um gás, que ele se expande até preencher todo o container. Então ele vai tomando todo o hardware ali, comandando tudo. Então, novas aplicações aumentam a possibilidade de mercado e fazem surgir novas empresas, né? Por exemplo, começou a surgir videogame, então tinha o Atari, tinha a Sony, que na época foi o Atari, a evolução foi o Nintendo, depois surgiu a Sony com o PlayStation, né? E novas empresas levam a competição, criando demanda econômica para o avanço tecnológico, beleza? Por isso que a tecnologia hoje é tão um nicho tão competitivo, né? Pessoal, eu não estou abrindo o bate-papo aqui, então se vocês acharem se vocês precisarem fazer alguma pergunta, abre o áudio aí, tá? Ou senão eu vou vendo aqui de vez em quando. Bom, e aí, pessoal, eu acho que assim, né, a gente vai falando da história assim, dos microprocessadores e pode causar uma confusão entre microprocessadores e microcontroladores. Microcontroladores é o tema da nossa disciplina, né? Então a gente tem que contextualizar bem, separar um do outro e dizer o que é cada um, certo?
O microprocessador, pessoal, ele é um dispositivo lógico programável, assim como o microcontrolador, tá? Em um único chip de silício, certo? Ele foi concebido com essa tecnologia VLSI, que é um circuito integrado de alta escala, certo? E age como um controle de programa armazenado em memória. Então, dentro do microprocessador tem um programinha que executa operações aritméticas, lógica booleana, tomada de decisões, e pega esses resultados e vai jogando para suas saídas, certo? Permitindo assim a comunicação com outros periféricos. O microcontrolador ele tem essa mesma capacidade de processamento, ele toma a decisão, mas de maneira muito mais simples, tá? Então, o processamento dele, o processador dele, vamos dizer assim, é menorzinho, porque a gente pega todos os periféricos e vai colocando dentro do mesmo chip, tá? O microprocessador ele está encarregado só de fazer conta e tomar decisão, mais nada, certo? O microcontrolador ele já tem entradas e saídas, ele tem timers, ele tem gerador de PWM, ele tem conversor analógico digital. Então, você percebe, né? A gente vai tendo que colocar tanta coisa dentro do mesmo chip que a gente tem que ir diminuindo a CPU dele, tá? Então, olha aqui a grande diferença, né? O microprocessador, a gente tem uma unidade lógica de aritmética, né? E uma unidade de processamento, e por fora a gente tem as outras coisas, que são periféricos de entrada, periféricos de saída, memória. Enquanto no microcontrolador, a gente tem tudo lá dentro. A CPU, vocês vejam, ó, que é pequenininha, tem um contador, tem um clock, tem uma memória EPROM, tem uma memória ROM e uma RAM, certo? Assim como tem no computador, a ROM fica dentro do microprocessador, mas a RAM é por fora, a gente coloca um pentezinho de memória RAM lá. Vocês lembram? O gerador PWM, é tudo aqui dentro, tá? E aí tem essa parte aqui, o clock, né? Ele tem, às vezes, muitos CIs, né? A gente vai ver o PIC, ele tem um clock interno, mas se a gente quiser aumentar essa capacidade de clock, a gente tem que colocar um cristal por fora, tá? Por isso que ele é conectado aqui num cristal, tá certo? Então percebam, né? Que os microprocessadores, eles são voltados para fazer conta braba, pesada e rápido. Enquanto os microcontroladores, eles estão mais voltados para uma aplicação mais simplória, certo? Bom, e aí não, o microprocessador ele precisa de outros periféricos para poder funcionar, né, como uma memória RAM, timers, etc. O microcontrolador consegue integrar todos esses recursos num único chip. O microcontrolador também é chamado de computador em um só chip, mas assim, computador entre aspas, tá? Ele faz coisas assim simples, né, para a aplicação dele. E tanto os microcontroladores quanto os microprocessadores possuem a unidade lógica aritmética, como eu falei para vocês. Só que a dos microcontroladores é um pouco mais limitada. A ULA de um processador convencional, de fato, é muito mais poderosa comparada com a ULA de um microcontrolador. E a ULA do microcontrolador é menos poderosa, porém, em uma única pastilha já temos todos os recursos para o funcionamento do mesmo, certo? Então, o que a gente tinha, às vezes, lá em 1970... aquelas máquinas gigantes fazendo contas, controlando algumas coisas, hoje a gente já consegue colocar num chipzinho de, sei lá, 32 terminais e faz o mesmo trabalho, né? Hoje a gente vê nosso celular, né? Faz trabalho fantástico aí. E o microcontrolador possui periféricos na mesma pastilha, como memória de dados, que é a memória ROM e a RAM, né? Memória de dados e memória de programa, o MEPROM, que é uma memória permanente, né? Portas de entrada e saída, são as I/Os, timers e até, em alguns casos, USB, tá? Nos mais modernos, certo? Áreas de atuação do microcontrolador e do microprocessador. Microcontroladores são utilizados em sistemas dedicados que têm necessidade de consumo de energia, espaço e portabilidade que os microprocessadores não atendem. Um microprocessador, a gente precisa de muito mais energia para tocar ele, tá? Vocês veem, né? Ele esquenta, a gente precisa ter uma fonte de alimentação dentro do computador com uma potência bem alta, 500 watts às vezes, tá? Então, eles são utilizados em aplicações
que são requeridos cálculos matemáticos complexos e com muita velocidade. Por isso que eles demandam muito mais energia. Eles fazem muito mais cálculos e a dissipação é muito maior, certo? Então, como a nossa área aí vai ser os microcontroladores, então a gente tem que deixar definido algumas coisas também, né? Por exemplo, a diferença entre um microcontrolador e um CLP, tá? Pessoal, assim, lá dentro do CLP a gente vai ter microcontroladores, tá? Fazendo o trabalho de processamento e controlando portas de entrada e saída, certo? A grande diferença aí é a robustez, né? Um microcontrolador, ele é um CI que está ali, né? A gente usando uma bancada, usando no nosso dia a dia. Enquanto esse cara aqui, o CLP, a gente está usando dentro do chão de fábrica, com ruído eletromagnético acontecendo para todo lado, poeira, tá? O microcontrolador ele pode ser utilizado em qualquer projeto, né? Assim, pode ser usado até num projeto de CLP, mas ele pode ser utilizado em qualquer projeto eletrônico, né? Enquanto o CLP é designado em projetos mais, vamos dizer assim, mais parrudos, né? Mais robustos, que já tenham alimentação disponível, tá? Um microcontrolador a gente consegue ligar com uma pilha. Um CLP já não, por conta das entradas e saídas, a gente precisa acionar algumas coisas, precisa de mais potência e tudo mais. Então, né? Cabe ao projetista analisar as vantagens econômicas e tecnológicas de cada um. Mas assim, a gente sabe, né? A gente não vai fazer um relógio, por exemplo, um contador, um relógio, um cronômetro, com um CLP. A gente vai usar um microcontrolador, certo? Enquanto também a gente não vai querer tocar uma fábrica ou um processo de uma fábrica com um microcontrolador, porque vai cair sujeira, vai ter ruído eletromagnético e ele não vai funcionar. Certo? Essa daqui eu quis colocar, isso daqui eu peguei emprestado de uma outra aula, né? Que é mais ou menos o funcionamento de um microcontrolador com unidade central de processamento se comunicando com o barramento de endereços, né? E se comunica, é claro, com outros barramentos de controle, de dados, memória de dados, como que acontece a comunicação, memória de programa e os periféricos, estão vendo? Então, aqui dá para vocês verem como que é a troca de informação dentro de um microcontrolador, microcontrolador mesmo, tá? Nós já estamos falando de periféricos, entrada e saída e tudo mais, beleza? Aqui, a arquitetura dos microcontroladores, de maneira assim, visual, né? Lá dentro da unidade de processamento, a gente vai ter uma unidade lógica aritmética, que computa as operações lógicas e aritméticas, uma unidade de controle, que decodifica as instruções, busca os operandos nos registradores e controla a execução do código, tá? Então, o que você escreve é esse cara aqui que vai fazer o controle aonde que ele precisa jogar, e os registradores, que armazenam temporariamente os dados que a CPU manipula, tá? E os operandos, certo? Então, os três aqui, eles estão dentro da unidade central e precisa dos três, certo? Quando a gente precisa fazer os cálculos, é claro que sempre vai precisar fazer os cálculos, né? Fica por conta da ULA. Quando a gente precisa de controle ali entre o registrador e a ULA, fica por conta da unidade de controle, e os registradores são meio para manipular operandos, certo? E aqui, né? É claro, né? O que está acontecendo aqui dentro tem que ser jogado para um barramento, né? E tem que ter a comunicação entre todos os periféricos, vamos dizer assim, certo? Esse barramento aqui, pessoal, pode ser uma comunicação entre o meio externo e o meio interno, né? O que eu falo meio interno aqui são os temporizadores e contadores, o canal de comunicação serial, gerador de PWM, entre outros, né? E o meio externo aqui são memórias de programa, memórias de dado, portas de entrada e saída, certo? Então, percebam que a unidade central de processamento, ela vai controlando as informações que vão chegando num único barramento, né? E vai disponibilizando as entradas, saídas e tudo mais. Então, é o cérebro, coração e tudo mais do nosso microcontrolador, tá bom? E é claro, né, tem dentro do microprocessador também, mas percebam
que o microprocessador ele fica por conta, vamos exemplificando, né? Ele fica só por conta disso daqui, tá? Tem um programinha dentro dele e ele vai jogando só informação. Então o microprocessador é isso daqui e o microcontrolador pega tudo isso daqui. Tranquilo? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida quanto a isso? Por enquanto é um assuntinho bem simples, bem bacana, para introduzir sobre microcontroladores, para vocês saberem do que se trata, tá? Mas ficou alguma dúvida, algum questionamento? Tá tudo certo? Tranquilo. Thales falou, tá falado. Beleza. Maria Eduardo também falou, tá falado. Tudo certo. Então, beleza. Tudo ok. Então, pessoal, é o seguinte, ó. O que eu fiz aqui? Eu deixei para vocês... Caramba, hein? Como é que eu falo? Eu precisava ver lá. Eu deixei para vocês uma... Eu não vou conseguir mostrar. Eu deixei para vocês lá no Swap, então, né, como combinado, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Eu deixei para vocês lá como combinado o livro, o slide dessa aula, certo? E uma atividadezinha para vocês, de múltipla escolha, tá? É só para vocês lerem o material e responderem algumas perguntinhas lá. Prometo, é rapidinho, tá? Vocês têm até semana que vem para responder. Então eu deixei de hoje, 11h30, até o dia 7, que é semana que vem, às 10h30, antes de começar a nossa aula, tá? Vocês vão lá, respondem o questionarinho. É claro que vocês vão ter que dar uma olhada no slide para ver as respostas e tudo mais. Força vocês darem uma lida no slide, tá? Mas vai também compor a nota de vocês. Então não deixem de fazer a atividade lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no Facebook, mandando e-mail também, tá? Por enquanto eu acho que não vai ter dúvida não. E aí, pessoal, eu vou trabalhar naquele acesso de vocês para o MPLab para a gente, daqui umas 2 aulas, começar a mexer no MPLab, tá? Se alguém não tiver computador e não tiver condição de acessar o software de casa, por favor, me manda uma mensagem para eu tentar arrumar alguma alternativa, tá bom? Por gentileza, tá? Então me manda uma mensagem pode mandar no meu e-mail, eu vou colocar meu e-mail aqui de novo, ó. Que aí a gente dá um jeito, tá bom? Beleza? Não, Vinícius, eu não vai ter que instalar, porque esse programa é pago, sabe? Vai ser meio que um site. Vocês vão fazer acesso remoto lá na escola, tá? Eu não quero que vocês instalem nada, tá? Porque a gente tem a licença na escola. Às vezes se eu dou o programa para vocês, aí, né, dá rolo. A não ser assim, não deu certo, putz, tentamos, mas não foi, não funcionou. Aí talvez vocês tenham que instalar alguma coisa, mas eu não estou querendo não, tá? Eu vou tentar arrumar alternativas para isso não acontecer, tá? Então fiquem tranquilos, vai ser um acesso remoto, tá bom? Pois é, bora craquear. Então, é bem que eu queria, né? Mas não pode, tá? Nós estamos numa instituição pública e aí a gente não pode, né? Beleza, pessoal? Então, eu estou trabalhando lá, o pessoal da CTI tá fazendo para mim lá. E eu acho que vai dar certo sim. Aí vocês acessam o programa da casa de vocês sem ter que instalar nada. Vocês só vão ter que instalar os aplicativos lá. Beleza?